dia, amores! Bom, bora lá dar continuidade, né? A gente estava vendo sobre o reino Monera. Aí na aula online a gente viu as características principais, né, dos organismos que estão presentes nesse reino, que são as bactérias. A gente viu essas características gerais, tipos de reprodução, mas aí eu vou dar mais uma revisada na aula de hoje, assim, bem rápida, sobre essas características e sobre os tipos de reprodução, antes do nosso foco principal, que são as doenças, né, causadas por bactérias. Então, o nosso foco da aula de hoje são as doenças, né, causadas por bactérias e bora lá! Inicialmente, vamos recordar as características gerais das bactérias. Bom, as características desses organismos é que eles são unicelulares, são constituídos apenas de uma célula. Eles são procariontes, as suas células não têm núcleo. Deixa eu pegar uma canetinha para mostrar aqui para vocês. Bom, as células desses organismos, dentro das células desses organismos, não tem o núcleo. Todo o material genético ele fica solto aqui dentro, ele não tem um núcleo organizadinho, é chamado de nucleoplasma, o material fica solto, certo? Esses animais eles podem viver tanto isolados como em colônias de bactérias. Eles não possuem organelas citoplasmáticas como mitocôndrias, como complexo de Golgi, como centríolos. Tem ribossomos, esses organismos têm ribossomos, mas não tem em geral as organelas citoplasmáticas que tem normalmente em células que são eucariontes, certo? Apresentam parede celular, apresentam membrana plasmática e apresentam citoplasma, ou também chamado de hialoplasma. Então, antes da gente falar das doenças, é importante a gente ver os tipos de reprodução que esses animais possuem, né? Então, esses animais, essas bactérias, eles podem se reproduzir tanto sexuadamente quanto assexuadamente. Eles se reproduzem assexuadamente por cisciparidade ou bipartição, que é aquele em que um organismo se divide em dois exatamente iguais à célula-mãe, e a esporulação, que formam estruturas chamadas de endosporos. Vejam a imagem aí a seguir. Ó. Na imagem a seguir, o que mostra? Mostra uma célula, um organismo unicelular com uma célula só, e esse organismo vai se dividindo em dois. Esses dois organismos são exatamente iguais ao organismo inicial. Reprodução das bactérias de forma sexuada. A gente viu alguns tipos de forma assexuada, sexualidade, bipartição, são exemplos. De forma sexuada, a gente tem a recombinação genética, que leva à formação de novos indivíduos com características diferentes, resultante da mistura do material genético. O próprio nome já diz, recombinação genética. Há uma mistura daquele material, uma combinação diferente do material originário. Pode ocorrer de três maneiras: a transformação, a transdução e a conjugação. Vamos ver cada uma delas. Primeiro a gente vai ver, né, a transformação. Transferência genética por transformação. A bactéria receptora capta do meio pedaços de DNA de material genético livres, pertencentes de outras bactérias que já estão mortas, e aí normalmente a célula ela acaba incorporando em cada transformação uma pequena quantidade de genes daquela, né, que ela absorveu durante esse processo aí. Então, a gente pode perceber aí na imagem. Primeiro, uma bactéria morta, ela vai liberar fragmentos de material genético, que é o DNA. E esse material genético, ele vai ser absorvido, né? Alguns dos quais podem entrar numa outra célula viva, num outro organismo vivo, numa outra bactéria. E aí, acaba que esse material genético que for absorvido por essa outra bactéria,
ele acaba se recombinando com o material originário daquela bactéria. Então, ocorre a recombinação entre o fragmento do material genético do DNA e o cromossomo, que é hospedeiro, o material genético originário daquela bactéria que absorveu o material da célula morta. Beleza? Então, houve uma recombinação do material genético absorvido de outra bactéria. Essa é a transformação. Aí também tem a conjugação, né? Que é a transferência genética chamada por conjugação, que é a transferência do material genético de uma bactéria para outra através de um pile sexual. Esse pile sexual, ele fica ao redor, né, da bactéria. As bactérias, elas têm uma estrutura comum, né? Algumas bactérias são de uma forma, outras, mas elas têm algumas estruturas em comum. E esse pile é parecido com micropelinhos que ficam em volta da bactéria, né, que ajudam na absorção desse DNA. Esse mecanismo de recombinação, ele requer contato próximo entre as bactérias envolvidas. Não é que nem o anteriormente, né, em que é encontrado material livre. Não, as bactérias elas precisam estar próximas para que ocorra a troca do material genético. Após o processo, as células elas se separam e a bactéria receptora se reproduz assexuadamente, originando células filhas com material genético recombinado que foi absorvido durante a troca lá do pile sexual. A gente pode observar aí na figura ao lado que a gente tem duas células e essas células, através de um contato mais próximo, o pile delas vão fazer a absorção desse material genético de uma para a outra. Normalmente é um material genético que ele fica solto do que é o central. E aí essa outra bactéria que absorveu esse material genético, ela vai fazer a recombinação com o seu material genético originário. E a partir daí ela pode fazer uma reprodução do tipo assexuado, uma sessiparidade, uma bipartição, se transformando em outras, né, totalmente diferentes da que era inicialmente. E por último, a gente tem a transdução. Né? A transdução ela ocorre quando o transmissor dos genes é o vírus bacteriófago. Ele inicia um ciclo lítico, durante o qual incorpora pedaços do DNA de seu hospedeiro ao seu próprio DNA e o transfere à célula quando a infecta. Esse aí a gente já até viu quando a gente estava falando dos vírus, quando a gente viu a reprodução do bacteriófago. E aqui a gente pode, né, ver como é que ocorre quando, né, esse material genético ele é incorporado pela bactéria e acaba ocorrendo o processo de transdução desse material genético. E aí a gente começa, portanto, a falar um pouco sobre as doenças causadas por bactérias, já que a gente viu alguns tipos de reprodução de bactérias, a gente viu quais são as características gerais, né, desses organismos presentes do reino Monera, que são as bactérias. Cabe a gente falar um pouquinho sobre, né, as doenças causadas por bactérias. Quando a gente estava falando de vírus, a gente falou de várias doenças causadas por vírus. Então, vamos agora, né, para outra parte do nosso conteúdo. A primeira doença que a gente pode mencionar é o botulismo. O botulismo ele é causado por um agente etiológico chamado de Clostridium botulinum. A sua transmissão ocorre através da ingestão de alimentos enlatados com a toxina, né, botulínica. Os sintomas podem ser paralisia muscular, vejam aí a imagem em que tem um senhor com o olho fechadinho assim, que já ocorreu, né, esse sintoma, ele está com esse sintoma da paralisia muscular aí na face. E essa paralisia ela vai ocorrer pelo bloqueio da transmissão de impulsos nervosos que ocorre quando a pessoa está com essa doença.
A profilaxia, que é a forma de prevenção dessa doença, como prevenir dessa doença, como não pegar, né, essa doença bacteriana. A gente tem que ter cuidado com a conservação dos nossos alimentos. A gente deve recusar latas de conservas abauladas ou com odores, cheiros meio suspeitos. E a gente tem que ter um tratamento feito com um antibiótico, né? Falou de doença causada por bactéria, o tratamento na maioria das vezes é feito com um antibiótico. Outra doença é a hanseníase ou a lepra, né? O agente etiológico é o Mycobacterium leprae. A sua transmissão é o contato direto com secreções contaminadas de pessoas doentes na pele e mucosa. E sintomas: lesões cutâneas, lesão na pele. Olha aí a imagem ao lado que a gente pode ver que tem manchas, né, em toda a pele. Eu peguei uma imagem até bem mais leve, porque normalmente não é tão leve assim, é bem agressivo. Perda da sensibilidade, manchas na pele e como prevenir, né, a profilaxia. Educação sanitária, tratamento dos doentes com um antibiótico. Outra doença é a meningite. A meningite ela é causada pelo agente etiológico, que é a bactéria Neisseria meningitidis. Bem difícil o nome, né? A sua transmissão é através das vias respiratórias por inalação em partículas contaminadas, por saliva ou secreção nasal de portadores dessa bactéria, né? Os sintomas: febre alta, dores de cabeça, rigidez nos músculos, na nuca, sofre com muita dificuldade de mexer. Até um dos exames que os médicos fazem normalmente para detectar a meningite é se a pessoa consegue triscar o queixo aqui nessa parte do peito, assim. É um dos exames que os médicos fazem para detectar, assim, de forma bem superficial, a meningite, triscar o queixo. Porque normalmente as pessoas têm uma certa rigidez na nuca e não conseguem fazer esse movimento. Vômitos, septicemia, né, com manchas na pele. Aí a gente tem um exemplo aí, ó, da imagem, né, essas manchinhas avermelhadas na pele e algumas hemorragias digestivas. Como prevenir a profilaxia dessa meningite? Evitar ambientes fechados com aglomeração de pessoas, já que se pega através, né, da inalação de partículas contaminadas. Isolar os doentes, vacinação e o tratamento feito com antibiótico. O tétano. O tétano ele é bem conhecido quando a gente está falando sobre doenças causadas por bactéria. O seu agente etiológico é o Clostridium tetani. A transmissão ela é feita pelo contato, né, com o solo, com a bactéria encontrada no solo, e aí as pessoas normalmente têm essa dúvida se só pega tétano quando é um ferro enferrujado. Não, se tiver a bactéria numa madeira e tiver um corte profundo e que essa bactéria entre no seu corpo e fique num estado em que ela não tenha contato muito com o oxigênio, porque essa bactéria ela é anaeróbia, então quando ela está num ambiente em que tem uma menor quantidade de oxigênio, ela vai, né, conseguir se desenvolver. Então, não está relacionado diretamente com a ferrugem, né, do ferro. É mais comum, sim, mas não está relacionado diretamente. Elas podem penetrar no corpo quando ocorre uma lesão por um objeto que está contaminado, não necessariamente só o ferro. Os sintomas: fortes contrações musculares, parada respiratória e cardíaca, febre alta e muitas dores nos músculos. Como prevenir dessa doença, né, do tétano? Vacinação com reforço a cada 10 anos e o tratamento com sedativos, relaxantes para diminuir a dor, né, a dor muscular, e o antibiótico e o soro, né, antitetânico. A febre maculosa. A febre maculosa ela é causada pelo agente etiológico Rickettsia
Rickettsia. Sua transmissão é através da picada do carrapato estrela contaminado com essa bactéria. O carrapato ele precisa ter a bactéria para ser transmitida, né, ao ser humano. Seus sintomas é a febre alta, dor de cabeça, manchas avermelhadas no corpo devido à hemorragia cutânea provocadas pelo ataque das bactérias ou dos vasos sanguíneos. Aí a gente tem uma imagem de como fica, né, o corpo com essa febre maculosa. Como prevenir? Evitar locais infestados pelos carrapatos e o tratamento ele é feito com também antibiótico. Peste bubônica. A peste bubônica, o seu agente etiológico é o Pasteurella pestis, né? A transmissão ela é feita através da picada da pulga, diferente da febre maculosa, que é feita pela picada do carrapato. Aqui a transmissão é feita pela pulga de rato ou por ferimentos, arranhões causados por animais que estão infectados com essa bactéria, cães ou gatos em si. Os sintomas para quem pega, né, essa bactéria é inchaços nos linfonodos, lá no sistema linfático, lembrando dos linfonodos responsáveis lá pela nossa defesa do nosso corpo, diretamente relacionado ao nosso sistema imunológico, nas virilhas, na axila, acompanhado de muita febre. Então, vai começar a aparecer aqueles carocinhos na virilha, nas axilas, que são as partes onde tem a maior quantidade de linfonodos ali presentes, que faz parte do nosso sistema linfático. A profilaxia, né, a prevenção dessa doença, ela é feita com o combate dessas pulgas, assim como lá na febre maculosa, que é o combate ao carrapato, e ratos contaminados ou outros animais, como cães e gatos que estejam contaminados. Tratamento antibiótico. Aí a gente tem o coqueluche. O coqueluche, ele é causado pelo agente etiológico Bordetella pertussis. A transmissão ela é feita pela inalação de gotículas espalhadas pelo ar, né, pela fala, pela tosse, por espirros de pessoas contaminadas. Seus sintomas podem ser febre, coriza, surtos de tosse seca, vômitos, hemorragia cerebral. E como, né, se prevenir dessa coqueluche? Vacina tríplice, né? Vejam que a vacina está bem presente, né? Porque realmente é uma forma de prevenção. E o tratamento antibiótico. Aqui, se cair uma questão do tratamento, não é possível, né? Que a gente erre na prova. Difteria. A difteria é causada pelo agente etiológico Corynebacterium diphtheriae. A sua transmissão ela é feita pela inalação também de gotículas eliminadas no ar pelo nariz, pela boca de pessoas contaminadas. São doenças contagiosas. Essas que são, né, a absorção é feita pelo ar. Sintomas, inflamação nas cavidades nasais, faringe, laringe, pregas vocais, podendo provocar a morte por asfixia. Muito, afeta bastante o sistema respiratório, as vias respiratórias, a cavidade nasal, que são as fossas nasais, faringe, laringe, pregas vocais. Aí dificulta a entrada lá para a traqueia, obviamente não vai para o pulmão, não entra nos brônquios, a dificuldade é aí a passagem do ar pelas vias respiratórias. Aí a gente tem a imagem de uma boca saudável e aí no outro a gente tem a imagem com uma pessoa que tem difteria. Vejam que há uma inflamação, né, uma contaminação aí por bactérias em que impede a passagem desse ar. E a profilaxia, que é a prevenção, ela vai se dar através também da vacina tríplice e o tratamento feito com soro para diminuir os efeitos e o ar consiga passar e antibiótico. A tuberculose. A tuberculose, o agente etiológico dessa doença é o Mycobacterium tuberculosis. A transmissão também é através de gotículas espalhadas pelo ar, espirro, tosse de pessoas que são contaminadas. Os sintomas, a gente tem mais conhecimento, né, em respeito à tuberculose, porque os sintomas são bem parecidos com a gripe,
ou um resfriado, só que com mais intensidade, né? Tosse, falta de apetite, emagrecimento, dor torácica, febre, fadiga, então são bem parecidos. Se persistir durante muito tempo, é bom procurar um médico, porque pode ser, né, uma doença mais séria como a tuberculose. Como prevenir? A vacina da BCG, né, o tratamento ele é feito com antibiótico. Cólera. Essa doença está muito relacionada com o tratamento da água, né? Porque seu agente etiológico é o Vibrio cholerae. Sua transmissão é feita pela ingestão da água e alimentos que são contaminados com essa bactéria Vibrio. Né? Os seus sintomas é uma forte diarreia, as fezes são aquosas, aquelas fezes que vêm só a aguinha, né? E são esbranquiçadas, parece uma aguinha de arroz. Sem muco ou sangue, cólicas abdominais, dores no corpo, náusea e vômitos. Como prevenir dessa doença? Saneamento básico, ingerir água fervida ou clorada, não ingerir água da torneira ou de locais que você não sabe se aquela água foi tratada, lavar bem as frutas e verduras, não ingerir frutos do mar crus, né? O tratamento é feito também com antibiótico. Febre tifoide. A febre tifoide, o seu agente etiológico é a bactéria Salmonella typhi. A sua transmissão é a ingestão de água e alimentos contaminados também, com fezes do portador desta bactéria. Seus sintomas problemas digestivos, febre contínua, dores musculares e se previne essa doença vacinando através da vacinação. O tratamento é feito através de antibióticos e reposição de líquidos e sais minerais para os indivíduos que possuem essa doença. A gente tem também a leptospirose. A leptospirose, o seu agente etiológico é a Leptospirose interrogans. A sua transmissão também é feita por água, alimentos e objetos contaminados. Agora, por ratos e camundongos, as bactérias, o que elas fazem? Ela penetra o corpo, né, pela pele, mas também por rachadura dos pés ou pelas mucosas da boca, do nariz e dos olhos. Observem aí na imagem, ó. O camundongo contaminado, né, pelo leptospirose interrogans. Ele defeca, ele faz suas necessidades em um ambiente em que normalmente há pessoas e que passam essas pessoas. Se a pessoa tiver descalço, tiver com uma rachadura de um pé, essa bactéria ela pode, né, pode penetrar a pele da pessoa. Ou se ela passa a mão na água, passa a mão na boca, e aí já foi. Os sintomas da leptospirose. E aí, lembrei agora, e aí é porque a mamãe fala para na hora que tá chovendo, não brincar no esgoto, não banhar na água da famosa bica, porque pode ter cocô de rato e você pode pegar essa doença. Sintomas: febre alta, dor de cabeça, dores musculares, náuseas, vômitos, hemorragias digestivas, né? Lesões na pele e problemas respiratórios, podendo ocorrer até a morte. Como prevenir? Se vacinar, evitar alagamentos, lixões, onde se proliferam ratos normalmente, realizar o tratamento da água, fazer vigilância sanitária, inspeção de alimentos e o tratamento anti-bi. Tá terminando, assiste a aula todinha. A gonorreia, agora a gente vai falar de algumas doenças que são infecções causadas por bactérias, infecções normalmente sexualmente transmissíveis. A exemplo, a gente tem a gonorreia, que seu agente etiológico é o Neisseria gonorrhoeae. Olha só, não tem como te aprender o nome dessa bactéria tudinho. A transmissão ela é feita através das relações sexuais, ó, não falei, são infecções sexualmente transmissíveis, infecções causadas por bactérias, por parceiros contaminados e da mãe, né, pode passar por recém-nascido na hora do parto. Os sintomas é dor, ardência, pus espesso, amarelado na uretra, né? Como prevenir?
A prevenção ela é feita através de evitar relações sexuais com pessoas que são portadoras, né, desse agente etiológico, dessa bactéria, e usar preservativo, camisinha masculina e ou feminina. O tratamento é feito através de antibióticos. Aí a gente também tem outra infecção sexualmente transmissível, que é a sífilis. A sífilis ela é causada pelo agente etiológico Treponema pallidum, né? Sua transmissão é via sexual também, através da relação sexual, ou da mãe para o feto durante a gestação, né? Via congênita. Os seus sintomas. Cerca de 20 dias após a contaminação surgem lesões endurecidas, um pouco dolorosas, o famoso cranco duro, né, nos órgãos genitais. Depois aparecem lesões escamosas na pele, nas mucosas, aí vai aparecer febre, dor de cabeça, dor no corpo, indisposição, e aí no terceiro estágio da doença, né, o sistema nervoso, causa alguns problemas mentais, dificuldade de coordenação motora e até cegueira. Como prevenir? Evitar relações sexuais com pessoas que têm a bactéria, portadoras da bactéria treponema, e ou usar preservativo, obviamente, e o tratamento é feito pelo antibiótico. Como atividade para casa. Bom, atividade para casa eu vou colocar lá no grupo para vocês, as páginas para vocês responderem do livro, tá bom? Abraços, tchau, tchau.